Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Ferreira, sou estudante do terceiro período de Pedagogia aqui na Unirio, e hoje eu vou comentar com vocês o texto Contribuições dos Estudos de Implementação para Análise de Políticas Educacionais. Uma breve discussão do contexto de implementação da BNCC. Esse texto foi escrito pela Marina Meira e pela Alicia Bonamin. E aí ele vai nos ajudar a entender como a BNCC não pode ser analisada só pela sua formulação no papel. A gente tem que considerar os caminhos tortos da sua implementação, que foi, e é cheia de disputas, ambiguidades e conflitos. E aí o primeiro ponto que o texto nos traz é a trajetória dos estudos de implementação de políticas públicas. E aí lá atrás a ideia era muito simples, entender por que algumas políticas falham e como a gente pode consertar isso. E aí logo se percebe que não é tão simples assim, Que fácil seria se fosse simples assim. E aí surgem duas grandes correntes teóricas. A top-down, que vai olhar de cima para baixo, ou seja, do governo central para os executores, e a bottom-up, que vai valorizar os profissionais de ponta, ou seja, professores, diretores, coordenadores, os chamados burocratas de nível de rua. E aí essas duas visões elas vão ficar em disputa por anos, até que surgem os modelos de síntese que vão tentar combinar as duas abordagens. E aí um desses modelos que tenta combinar as duas abordagens é o do Maitland, de 1995, que é o foco desse texto. Esse modelo ele propõe então que a gente analise a implementação com base em dois fatores: ambiguidade, que é o quanto a política é clara ou vaga, e conflito, que é o quanto ela gera disputas. E aí, a partir disso, ele vai propor 4 tipos de implementação possíveis. E aí, quando a gente para e olha para a BNCC com essa lente, a gente vê que ela tem altos níveis de ambiguidade, porque em muitos momentos ela é muito vaga. E conflito, porque ela gera muitas disputas. Isso porque, além de ser um documento extenso e com muitos sentidos possíveis, ela foi também construída num contexto político muito polarizado, principalmente depois de 2016. As autoras comparam esse cenário com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs dos anos 90. Apesar de serem uma política curricular nacional, os PCNs eles tiveram uma implementação mais coordenada, pelo governo federal. Houve mais mediação e suporte técnico. E já com a BNCC, o que a gente vê é um cenário muito fragmentado, onde atores privados, e aí abre parênteses, fundações, institutos, editoras, empresas de tecnologias vão ganhando um espaço muito grande na implementação, principalmente nos estados e nos municípios. Ou seja, a ausência de coordenação por parte da União abre cada vez mais espaços para disputas de poder e interesses privados. Por isso, o texto aponta que a gente já está numa 4ª geração de estudos de implementação, que vai além da briga top-down versus bottom-up. Essa abordagem, então, se apoiaria no conceito de governança multinível, ou seja, ela vai analisar como diferentes níveis de governo e atores não estatais vão interagir para colocar uma política em prática. No caso da BNCC, isso vai significar olhar para o papel das prefeituras, das secretarias estaduais, das ONGs, das empresas, das editoras que produzem material didático, das plataformas educacionais e de outros agentes que estão agindo
na reforma curricular. Ou seja, e isso aqui acho que não é novidade para ninguém, a BNCC no papel é uma coisa e a BNCC em sala pode ser outra completamente diferente, né? Vai depender de quem está implementando e com quais interesses está implementando. Bom, o texto de Meira e Bonamino, ele basicamente nos mostra que política pública não é receita de bolo. A BNCC ela é muito mais do que um documento, é um campo de disputa, né? E aí entender a sua implementação exige analisar o contexto, os atores envolvidos, os interesses em jogo, os conflitos. E aí, eu acredito muito que, como futuros educadores, a gente precisa estar muito atento a esses processos para poder atuar, né, de forma crítica e consciente, né, nas escolas, nos territórios, nas nossas salas de aula. Bom, obrigada por assistirem. Eu queria agradecer a professora Cláudia Miranda, a monitora Luísa e, assim, a minha turma mais uma vez. Esse semestre foi muito rico. Os debates levantados aqui nas aulas de currículo foram muito enriquecedores. Eu entrei uma Júlia e tô saindo outra Júlia completamente diferente. Confesso que logo nas primeiras aulas, quando a professora falou sobre a nossa participação, o nosso engajamento, comentou sobre a Semana de Educação e o Educria, eu fiquei bem tensa. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, acho que deu para perceber aqui nos vídeos. E participar, escrever o artigo nem tanto, o resumo expandido nem tanto. Mas acho que apresentar me deu assim um pânico tremendo, né? Quando a professora e a monitora explicaram os eventos. E aí eu me juntei com a Mariana Teixeira, que é uma amiga muito querida, e a gente escreveu o resumo expandido para a Semana de Educação. E foi assim, uma experiência muito interessante, porque eu faço estágio em uma turma de pré-1, numa creche. Então, assim, eu convivo com a educação infantil e o nosso resumo foi nesse tema de educação infantil. E foi muito desafiador participar da Semana de Educação. Mas eu gostei tanto. Eu falei, não falei tão bem, mas falei, né? Fui corajosa a esse ponto de chegar lá e falar. E foi muito, assim, foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. E aí, na próxima aula, né, na aula seguinte, a professora já começou a empolgar a gente para fazer o Educria, para participar do Educria. Eu e a Mariana, a gente já começou a conversar e já começou a produzir o próximo artigo, que dava continuidade ao que a gente tinha pesquisado no da Semana de Educação. E aí, no resumo expandido do Educria, a gente pôde aprofundar o nosso tema. E foi uma experiência melhor ainda. Eu acho que foi a melhor apresentação de trabalho que eu já fiz até hoje, né, durante esses 3 períodos aqui na Unirio. Eu falei com uma segurança, com uma propriedade, que assim, eu saí de lá muito, muito, muito orgulhosa de mim mesma. A gente já tinha feito a autoavaliação de currículo, né? E lá eu expressava um pouco disso, falando que estava muito orgulhosa de mim mesma pelo quanto eu tinha me desafiado na Semana de Educação, o quanto eu aprendia nas aulas de currículo. Mas o Educria foi sensacional. Eu cheguei em casa falando, né, pra minha família. Eu falei, gente, eu falei em público, eu não travei, eu falei bem e eu gostei de falar. Então eu só tenho a agradecer a professora Cláudia Miranda pela oportunidade. E foi isso, gente. Obrigado por assistirem e até a próxima.